Paz do Senhor, irmãs. Estamos no nosso 22º dia de oração. E hoje o nosso propósito, a nossa declaração é: a mulher sábia se esforça para ser uma boa mãe. O nosso texto base está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A mulher que ama a Deus sente sem dúvida um amor profundo e constante por sua palavra. E se ela for mãe, seus filhos devem ser os primeiros a se beneficiar desse entusiasmo. No livro de Provérbios, Deus exorta os filhos a nunca abandonar os ensinamentos das mães, sugerindo que nós, mães, fomos encarregadas por Deus de ensinar a eles a palavra. Podemos fazer muitas coisas por nossos filhos, mas ensinar-lhes a palavra de Deus é uma das mais importantes. Por quê? Porque a palavra de Deus significa salvação para hoje e para toda a eternidade. Tome algumas decisões sérias. O princípio fundamental da maternidade é oferecer aos filhos o que eles necessitam e não o que nossos filhos desejam. Toda mãe que ama a Deus deve refletir sobre essas decisões. Encontrarei tempo em minha agenda lotada para ensinar as palavras de Deus a meus filhos. Será que vou me esforçar para falar de Deus continuamente? Irei desligar a TV para ler a palavra de Deus aos meus filhos? Ou posso contar-lhes uma história da Bíblia? Reconheça seu papel como professora. Ruth, a encantadora esposa de Billy Graham, diz o seguinte a respeito da maternidade: é a função mais bela e mais gratificante do mundo, que não é superada, nem mesmo pela pregação. E ela complementa: talvez a maternidade seja uma pregação. Você consegue enxergar de que maneira seu papel como mãe pode se tornar uma pregação? O que você está fazendo para transmitir as verdades bíblicas a seus filhos? Reflita sobre essas mães mencionadas na Bíblia. Joquebede ficou junto de seu bebê Moisés por apenas 3 anos e mesmo assim nesse breve período transmitiu as verdades bíblicas ao seu filho. Isso o habilitou a liderar o povo de Deus depois de adulto. Êxodo capítulo 2. Ana teve a companhia de Samuel também por 3 anos antes de levá-lo ao templo. Mas o que ela ensinou ao seu filho foi suficiente para transformá-lo em outro líder poderoso do povo de Israel. 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2. Reflita também sobre si mesma. Você tem plantado sementes de amor e da verdade de Deus no coração dos seus filhos? Nunca é cedo demais e nem tarde demais para começar. Fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Permaneça. Permaneça fiel como professora da verdade. Transmitir a verdade à geração seguinte é um dos principais mandamentos de Deus para nós. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Como mães, fomos encarregadas por Deus de ensinar a verdade e os caminhos de Deus aos nossos filhos. Ore, mas ore fervorosamente. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago capítulo 6, versículo 16. Portanto, ore diariamente por si mesma, para que o seu amor a Deus aumente cada vez mais. E ore por seus filhos, para que também aprendam a amar a Deus. Fale com regularidade.
e sem desembaraço. Fale corajosamente e sempre que puder sobre o Senhor. Costumamos conversar sobre o que é importante para nós, e quando deixamos de falar de Deus, transmitimos a nossos filhos a mensagem de que Ele não é importante. Haja no dia de hoje. O que você vai fazer hoje para compartilhar seu amor a Deus com os seus filhos? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, Paizinho. Obrigada, Senhor, por sermos mães, por sermos mulher. Eu oro em primeiro lugar, Deus, por aquela irmã que talvez está me ouvindo, que talvez está à espera de um filho, talvez grávida, talvez não, talvez tenha esse desejo de maternidade. Eu venho orar, Deus, por essa mulher, que o Senhor venha ser com ela, que o Senhor venha dar ânimo, que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha dar esperança, que o Senhor já comece a preparar, Pai, a tua filha para esse momento tão lindo, tão precioso. Pai, nós sabemos que o Senhor é o dono do tempo, então ajuda a tua filha a esperar, mas esperar com paciência e com esperança em Ti. Eu venho orar, Deus, por nós, aquelas que já são mães, que estão desempenhando esse papel, Senhor. Tão difícil, mas tão maravilhoso. Pai, nós precisamos da Tua sabedoria. Nós precisamos do Teu Santo Espírito, porque sozinho é muito difícil. Pai amado, nos ensina. Nos ensina, Deus, a passarmos aos nossos filhos tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nos ensina, Pai, a praticarmos a Tua palavra, porque nós sabemos que o melhor ensino é o nosso exemplo. Pai amado, nos dá sabedoria, porque muitas vezes, Pai, talvez nossos filhos são difíceis, talvez há filhos aqui, Senhor, que estão passando muitas tribulações, trazendo lutas para minhas irmãs, trazendo lutas para dentro de casa. Por isso eu venho orar pelas tuas filhas, Pai, fortalece cada uma, revista espiritualmente, dá ânimo. Deus, abre os olhos espirituais, porque muitas vezes com os filhos nós lutamos na carne, nós queremos, Senhor, ali perder o controle, agir com palavras ou infelizmente movidas pelas emoções, ou infelizmente, Pai, muitas vezes movida pela emoção. Deus nos dá sabedoria. Pai amado, nos ensina a pregarmos a Tua palavra para nossos filhos. Nos ensina a vivermos a Tua palavra dentro da nossa casa, que a nossa vida seja essa pregação. Pai amado, nos ajuda nesse ministério, porque antes dos nossos filhos serem nossos, eles eram Teus, eles são Teus, Pai. Por isso eu peço, Deus, nos ajuda, nos dá estratégias, nos dá sabedoria. Pai amado, que nós venhamos ver além, ver o Teu propósito, ver a Tua promessa, ver, Senhor, aquilo que o Senhor vê, aquilo que o Senhor planejou para os nossos filhos. Pai amado, eu oro por aqueles filhos, Pai, que talvez não estão nos caminhos do Senhor. Eu venho orar, Paizinho, por aqueles filhos que têm dons, talentos, chamado, mas que nesse momento talvez estão parados, talvez estão tristes na caminhada. Eu venho orar, Deus, anima a tua filha. Eu venho orar, Deus, pedindo um avivamento no coração, na mente da tua filha, que tua filha possa ver com os olhos da fé, que tua filha possa receber, trazer à memória, Deus, aquilo que o Senhor já falou, trazer à memória as promessas, trazer à memória aquilo que ela já orou, que ela já entregou, que ela já trouxe à existência. Que as tuas promessas, Pai, na vida dos nossos filhos sejam avivadas. Sejam, Senhor, ali como foi aquele vale de ossos secos. Que os chamados, os teus planos, os teus sonhos para a vida dos nossos filhos, Pai, possam ser ressuscitados. Pai amado, nós oramos
E nós pedimos a tua vontade na vida dos nossos filhos. Nós pedimos o teu chamado, o teu querer, o teu ministério, o teu propósito, Pai. Que os nossos filhos sejam, Pai, quem o Senhor planejou para eles serem. E que nesse caminho, nessa jornada, nós possamos ser instrumentos usados por Ti, Senhor, para ajudar, para avivar, para levantar, para encorajar os nossos filhos. Assim nós oramos, assim nós cremos, assim eu apresento, Deus, cada mãe, cada mulher que me escuta nesse momento. Deus, eu apresento o coração da tua filha, eu apresento a casa da tua filha, os filhos da tua filha, Pai. Que o Senhor venha fazer mais do que nós temos pedido ou pensado na vida dos nossos filhos. Que essa leve, momentânea, talvez tribulação que tua filha esteja passando, não venha se comparar, Pai, com aquilo que o Senhor planejou para os nossos filhos e para nós. Assim nós recebemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.